Um garoto nasce sem imunidade e precisa viver em uma bolha para evitar germes. Ao crescer, ele conhece uma garota e decide arriscar a vida por ela. Assim, hoje, Jimmy Bolha. Esta é a história de Jimmy, um garoto que nasceu sem imunidade e pode morrer ao ser exposto a germes. Então, para protegê-lo, colocaram em uma bolha. Desde que era bebê no hospital até os 4 anos, quando a mãe o levou para casa. Sua mãe é uma mulher super protetora e religiosa que construiu uma bolha gigante no quarto dele para isolá-lo dos germes e também do mundo exterior. Ela criou uma realidade com apenas um tipo de comida e um canal religioso na televisão. Além disso, Jimmy não pôde interagir com ninguém, porque ela foi sua professora e conforme ele crescia, ensinou que tudo o que sabia era tudo o que existia. Apesar de algumas crianças o incomodarem pela janela, o bom era que seus pais lhe permitiam tudo. Apesar de viver em uma bolha, seu pai lhe ensinou a andar de bicicleta. O melhor presente que ele ganhou foi a guitarra elétrica aos 16 anos, mas um dia tudo mudou, pois uma nova garota chegou ao bairro e Jimmy gostou dela assim que a viu. Então ele aproveitava os momentos em que Chloe saía para o jardim para fingir que estava limpando a janela e assim poder vê-la. Mas quem não gostava nada disso era a mãe dele. Então, Pinóquio saiu da bolha plástica, tocou na vizinha suja e morreu. é aí que ele começa a experimentar novos sentimentos. E ao crescer, seu corpo começa a manifestar certas mudanças que o assustam. Além disso, sua mãe não o ajuda a entender o que acontece. Mesmo sem conhecer Chloe, ela sempre o defendia dos comentários dos amigos. Até que numa tarde, ela resolve ir à casa dele por curiosidade e consegue entrar sem problemas porque o pai de Jimmy não lhe dá muita atenção. Ao entrar, ela vê um grande duto de plástico para o garoto bolha circular. No quarto, ela o conhece e Jimmy se oferece para ensiná-la violão. Com o tempo, ela passa a visitá-lo diariamente e compartilha bons momentos, mesmo com a bolha no meio. Usam braços retráteis para se tocar. No Natal, ela lhe dá um coelhinho bolha, deixando-o muito feliz. Na noite do aniversário, Chloe bêbada entra no quarto de Jimmy e pede um beijo de presente. E embora Jimmy achasse que não era uma boa ideia, ela insiste em entrar na bolha para ficar com ele, mas acaba adormecendo antes de conseguir. Dias depois, Chloe apresenta seu namorado Mark, que é um cretino, mas Jimmy o acha um roqueiro legal. Ao mesmo tempo, ele sente ciúmes por só poder vê-los demonstrando carinho pela janela. Então, Jimmy começa a sofrer por ter que viver dentro de uma bolha o tempo todo, e sua mãe aproveita para dizer que, na verdade, ela não o ama. Logo depois, Chloe conta que vai se casar com Mark nas cataratas do Niágara em 3 dias e pede a opinião dele, mas Jimmy não responde. Ela deixa um presente, mas ele, irritado, devolve o coelhinho. Chloe sai irritada e ambos ficam tristes após a discussão. Jimmy abre o presente deixado pela garota, que era uma bola de cristal. Diz "eu te amo", o que o emociona e faz bolar um plano. Então, Jimmy projeta uma roupa de bolha que vai durar exatamente o tempo que falta para o casamento, ou seja, 3 dias. Ele vai às cataratas do Niágara para impedir o casamento de Chloe e sai de casa escondido. Então vemos ele saindo para o lado de fora e, animado por estar conhecendo a vizinhança, ele começa a andar até chegar a um ponto onde pede uma passagem para as cataratas. Ao notar que não tem dinheiro para comprar, resolve ir a pé. Ao atravessar a rua, é atropelada por um ônibus. Por sorte, sua roupa de bolha o protege, e do ônibus sai um grupo de jovens uniformizados e muito animados que tentam ver se ele está ferido. Ele conta que precisa impedir um casamento e eles resolvem ajudá-lo. A viagem começa animada e Jimmy se diverte, enquanto sua mãe percebe sua partida em casa. E provavelmente todo o bairro também. Jimmy! No caminho, Jimmy descobre que os garotos fazem parte de uma seita religiosa e, ao ouvir suas crenças, zomba deles. Por isso expulsam eles do ônibus. Depois disso, Jimmy começa a caminhar. Um abutre aparece e o incomoda enquanto sua mãe procura uma forma de encontrá-lo. Ao chegar na parada, o bilheteiro diz que ele foi para Las Vegas, com um grupo de garotos alegres. Depois de um tempo, o garoto bolha continua seu caminho e encontra um motociclista chamado Slim, com quem começa a conversar e oferece alguns remendos para consertar sua moto. Enquanto isso, a seita dos garotos do ônibus está reunida. O líder anuncia a eles que o escolhido está encarnado dentro de uma bolha e que devem encontrá-lo para libertá-lo e, assim, poder herdar o reino dos céus. Mas quem o rejeitar, queimará para sempre no inferno. Os garotos do ônibus começam a se assustar pelo que fizeram com Jimmy.
Nossa protagonista conta ao novo amigo que foi expulso do ônibus e Slim se oferece para levá-lo às cataratas, porque, segundo ele, anos atrás se apaixonou por uma garota chamada Fogo Louco, que depois o abandonou por um homem estudante. Ele não quer que Jimmy passe por isso também, então eles vão juntos de motocicleta e chegam a Las Vegas, onde param para jogar nas máquinas. Eles ganham algum dinheiro e Jimmy vai ao seu primeiro show, mas Slim o deixa sozinho, ao invés de seguir viagem. E o garoto da bolha procura uma maneira de ganhar um skate para ir embora nele sem contar ao seu novo amigo, que, ao notar a ausência de Jimmy, ele o procura e encontra os garotos da seita que destroem sua moto. Depois, Jimmy vê seus pais na estrada e tudo sai do controle. No incidente, ele é atropelado e lançado em sua roupa de bolha, até cair no vagão de trem Dr. Haru. Ao acordar, Jimmy está cercado por estranhos e descobre que o vagão é de um circo de aberrações. Eles pedem ao garoto para não fazer barulho, pois o mestre deles, Dr. Haru, acorda irritado, o que é ruim para todos. Então, o trem para e Jimmy conhece o temido chefe, mas em vez de ficar assustado, ele começa a zombar dele. Você é o Minnie? Não. Então, o chefe assustador fica irritado e começa a bater na bolha de Jimmy, para depois dizer que quer recrutá-lo, porque ele também é estranho. Nosso protagonista afirma que deve impedir um casamento. Então, o Doutor Estranho lhe dá seu cartão e diz que ninguém se casaria com um fenômeno como ele. Jimmy o lança para cima, fazendo-o desmaiar. Por fim, os outros garotos do circo começam a segui-lo. Mas ele diz que devem ser livres e lhes dá liberdade. Mais tarde, Jimmy chega a um restaurante onde alguns caras estão incomodando um sorveteiro, então ele o defende. Ao vê-lo em um bar bolha, todos pensam que ele tem uma doença contagiosa e fogem assustados, como em 2020 declarando o local em quarentena. Durante o desastre, o restaurante pega fogo acidentalmente. Jimmy é salvo pelo homem que ajudou e juntos vão no caminhão de sorvete. Enquanto isso, Sed e os pais de Jimmy chegam ao trem, conhecem o Dr. Haru, que diz que Jimmy roubou seus artistas e decidem procurá-lo juntos. O homem índio conhece o garoto bolha e decide levá-lo às cataratas por tê-lo defendido. E no caminho, ele fala sobre sua religião, na qual as vacas são sagradas. Em seguida, a mãe de Jimmy liga para Chloe e a culpa pela fuga do filho. E ao desligar, percebe que os artistas do Doutor Estranho roubaram seu carro? Após um tempo, o homem indiano atropela acidentalmente uma vaca no caminho. Jimmy tenta acalmá-lo, afirmando que sua religião é mentira. Mas o que ele consegue é deixar o homem irritado, que decide retribuir o favor com um sorvete para que Jimmy vá embora. E ele fica tentando pagar por sua culpa. Slim aparece com motoqueiros distraídos pelo caminhão de sorvete, até que a seita do ônibus surge e destrói as motos. Anoitece e Jimmy chega a uma cidade tentando um táxi, mas o velhinho cobra $500 pela corrida. Por sorte, o protagonista vê um anúncio oferecendo exatamente essa quantia. Sim, eu quero $500, $500, $500. Dólares. Ele entra em um bar só com homens asiáticos e vence uma luta na lama. Ao sair, os caras da seita o pegam e levam. Enquanto isso, os esquisitos do circo observam de longe e planejam ajudá-lo. Agora, Jimmy está no meio de uma cerimônia de libertação. E os esquisitos conseguem criar uma distração para salvá-lo. Mas então aparecem os motoqueiros que, ao verem os uniformes da seita, começam a brigar e vira uma confusão generalizada. Então Jimmy aproveita e consegue entrar no táxi para começar sua viagem, dizendo ao taxista para não parar. Ele faz isso a noite inteira, até amanhecer. E Jimmy percebe que o taxista está duro, como se estivesse morto, então ele sai correndo. Por sorte, nosso protagonista está a salvo. E ele chega a uma loja para ligar para Chloe, mas quem atende é Mark, que diz para ele não perder tempo, já que ela não o ama e só sente pena dele. Jimmy fica deprimido e liga para o Dr. Haru. A mãe pede a localização, descobre onde o filho está e eles dispensam o anão, pois não precisam mais dele. Pouco depois, seus pais o encontram, mas antes de voltar para casa, sua mãe vai ao banheiro e seu pai fala pela primeira vez do filme. Para dizer a ele que não deve desistir e abre a porta do carro, então Jimmy foge e sua mãe o persegue. O ônibus da seita, os motoqueiros e os fenômenos de circo. Antes de ser alcançado pelos grupos, o garoto bolha embarca em um avião pilotado pelo irmão gêmeo do taxista. Isso causa uma colisão entre os outros. E em meio ao desastre, Slim reconhece a mãe de Jimmy, pois acontece que a senhora não é nada mais, nada menos do que Fogo Louco. Garoto bolha sobrevoa as cataratas do Niágara. Chloe vai ao altar e, ao pedir ao velhinho para pousar perto da igreja, Jimmy cai na água e é levado pela correnteza.
Depois ele consegue chegar correndo ao casamento bem antes de Chloe dizer sim. Pela primeira vez, ele sai da bolha, pois prefere morrer a não beijar sua amada nem que seja uma vez. Após isso, ele desmaia e cai. Nesse instante, seu pai chega com os demais. Apesar da mãe dizer chorando que Chloe a matou, o marido fala pela segunda vez no filme e pede que ela conte a verdade. Você não está morto, Jimmy. Eu não estou. Acontece que Jimmy desenvolveu sua imunidade aos 4 anos quando saiu do hospital, mas ela escondeu isso o tempo todo para protegê-lo do mundo exterior. E mesmo que praticamente a mãe tenha arruinado a infância dele, pouco depois, o garoto a perdoa e com Chloe sai correndo da igreja. Dias depois, Jimmy se casa com sua amada. E vemos como o amigo indiano agora é seguido pelos membros da seita. E os asiáticos do bar dão dinheiro para eles para a lua de mel. Mas o mais surpreendente é que a mãe de Jimmy agora é motociclista e vai junto com Slim, e também com seu marido de motocicleta. E então, os velhinhos gêmeos se reencontram depois de vários anos, para levar os novos esposos para a lua de mel. Isso foi Jimmy Bolha. Não se esqueçam de curtir, comentar qual filme vocês gostariam que eu resumisse. Inscrevam-se e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos.